Olá, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus. Este canal é para edificar a sua vida através da palavra de Deus. E eu agradeço você ter clicado nesse vídeo. Peço que você deixe o seu like para ajudar este canal a levar esta mensagem para outras pessoas. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para que o canal possa crescer e assim muita gente possa ser alcançada com palavras de ânimo, com palavras de esperança, com palavras que vêm do trono dos céus. Amém? A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60, vem falando assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, e a carne nada produz, nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Meus queridos, os planos de Deus não são apenas sobre sinais e prodígios. Os planos de Deus não se reduz a curas e maravilhas. Os planos de Deus, eles são muito maiores, muito melhores do que os nossos planos. Os planos de Deus é sobre uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida de devoção a Ele e também uma vida de renúncias. O próprio Jesus disse que aquele que não negar pai, mãe, não é digno. Por que ele quis isso? Não é que Jesus Cristo seja contra a família. Não é que Jesus não quer que você ame seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala dessa forma, ele quer dizer que o amor maior tem que ser de mim para com Deus. Porque quando eu me amo e amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Você lembra que Jesus Cristo, ele fala: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como vou amar alguém se eu não me amo? Como vou demonstrar esse amor se eu não consigo nem me amar, se eu fico frustrado, amargurado, angustiado, aflito? Eu preciso me amar, eu preciso saber que Deus me ama. E eu preciso colocar em primeiro lugar o meu amor por Ele. Aí sim, aí eu vou amar as pessoas que estão à minha volta. Por quê?
Porque quando a gente ama, a gente vai tratar bem, a gente não vai mentir, a gente não vai roubar, não vai cobiçar, não vai ter inveja, sabe? Não vai falar mal, não vai criar fofoca, contenda. Por quê? Porque amamos. Mas quando a gente não se ama, é difícil, né? Então os planos de Deus, eles não são apenas esses sinais, não são apenas essas maravilhas ou curas, mas é sobre uma vida de compromisso, de responsabilidade e também de renúncias. Jesus reuniu os discípulos e começou a anunciar o seu plano, regras e as condutas para a vida. Então a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, é para que nós venhamos a tomar exemplo para nós. E Jesus, ele pregava demais o Velho Testamento. Ele sempre lia o Velho Testamento. Por quê? Porque ali estava a base de uma vida em comunhão com Deus. Desde o princípio, o plano de Deus era que o homem tivesse uma comunhão com Ele, um compromisso com Ele, uma responsabilidade de governar a terra. Mas o pecado tirou isso. Mas graças a Deus que Jesus, ele restaura tudo isso. Então, eles já acompanhavam há um certo tempo, porém ainda não compreendiam que Jesus desejava se mostrar para eles de uma forma tão íntima, a ponto de impactar as suas decisões, escolhas e pensamentos. Jesus, ele quer que a nossa decisão esteja respaldada e pautadas em sua palavra, em sua comunhão, em sua intimidade. Jesus queria influenciá-los para que as suas vidas resplandecessem o caráter de Deus em ações práticas, fazendo as boas obras, aquelas que Deus já antemão preparou para todos nós. Todos nós temos um projeto, todos nós temos um plano para que possamos executar na presença de Deus. E isso é que Jesus queria, que aquilo, a intimidade, aquilo que Jesus queria mostrar fosse para quê? Para que através da decisão, da vida, dos discípulos e da minha vida, da sua vida, seja manifestado, para que as pessoas possam ver. Por isso que ele diz que nós somos a luz deste mundo. Por quê? Porque a luz, aonde ela chega, ela clareia. A luz, quando ela chega, ela clareia. Ela, mostra todos os cantos. A luz, ela consegue abafar toda a escuridão. E a escuridão, ela tem que fugir da luz. Ela foge a escuridão foge da luz. Aonde a luz, não há trevas. Aonde a luz, não há trevas. Então, alguns seguidores chegaram a pensar que as palavras de Jesus que estava dando eram duras demais, mas não é. Por quê? Porque quando nós nos confrontamos com Jesus, o que é que acontece? Dentro de nós, a nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer a vontade dela, comer, beber, dormir, e aí vai por aí. Mas nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ativa o nosso espírito, que é o sopro de vida que Deus nos deu, e o nosso espírito começa a converter a nossa alma, nossos pensamentos, nossas intenções, e aí sim a nossa carne começa também a ser subjugada com a ação do Espírito Santo. Então Jesus não falava duro, muito pelo contrário. Jesus queria que eles fossem impactados com a palavra para que eles também mostrassem para outras pessoas. E assim, nós hoje temos que andar debaixo desse plano de Deus, né? Ao observar isso, ele aproveitou para incitar seus discípulos, dizendo: se vocês quiserem, vocês têm a liberdade de ir embora. Então Pedro, sendo tocado pelo Espírito Santo, falou assim: para onde é que nós iremos, se tu tens as palavras da vida?
palavras de vida eterna. Então os planos de Deus não são apenas essas coisas, os planos de Deus eles são muito maiores. Os desígnios são que de melhor pode acontecer na vida de qualquer um. O seu plano é para uma vida perfeita, uma vida, de opção na presença dele. O melhor e o único caminho para uma vida em plenitude real e felicidade é andar na presença do Senhor Jesus Cristo. E somente lendo a palavra de Deus, as Escrituras, desde de Gênesis até Apocalipse, quando você vai mergulhando nessa fonte de sabedoria, você vai ver as suas decisões são diferentes. O Senhor não tem um único plano para você. Jesus, ele quer que você se envolva com ele e a partir daí os planos, os propósitos, os desígnios, as bênçãos do Senhor ela vai acontecer na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Então, meu querido, você tem um plano. Deus tem um plano para que você execute. Deus tem um plano na tua vida. Deus ele chama você para você se arrepender, para você se consertar na presença dele, para você ter responsabilidade, para você, ter um compromisso com ele. É com todos. Porque Jesus Cristo, ele não é só o nosso Salvador. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é nosso Senhor. Ele é o Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na minha vida, assim na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Ele é o Senhor. A ele a honra, a glória, o louvor, o domínio para todo sempre. E somente ele pode nos perdoar. Nós temos que perdoar. Nós temos que liberar perdão àqueles que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos perseguiram. Para quê? Para que a graça do Senhor caia sobre a vida deles e eles possam alcançar salvação também, assim como eu alcancei salvação e você também alcançou salvação. Para a glória do Senhor. Só que além da salvação tem o senhorio de Cristo em nossas vidas. E Ele quer que os planos deles venham fazer parte de nós. Ele quer que nós sejamos parte do seu plano. Que plano é esse? Plano de vida, plano de compromisso, plano de estar ali sempre na presença dele. Então a paciência, a misericórdia e a tolerância fazem com que o Senhor reprograme o seu plano toda vez que você ou eu possamos errar. Então o Senhor, ele é o Deus do recomeço, ele é o Deus da vida, ele é o Deus, todo o tempo Deus ele tem uma oportunidade, todo o tempo ele tem uma oportunidade, todo o tempo Deus ele está chamando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se chorar, se clamar, se me buscar de todo o coração, o que é que acontece? Ele vai ouvir, ele vai vir, ele vai sarar, ele vai libertar, e ele será o Deus poderoso. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Então a sua paciência, a sua misericórdia sempre está nos dando uma oportunidade de mudança. Caminhar nos planos de Deus pode nos trazer melhores resultados. Caminhar nos planos de Deus é estar vivo, é estar presente, é estar compromissado com a palavra, compromissado com o Senhor, compromissado com a família, com o seu negócio, com o seu trabalho, com tudo, porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, a sua graça, a sua bênção, ela vai nos perseguir, ela vai correr atrás de nós. Bondade e misericórdia nos perseguirão. Salmos, leia lá. Salmos fala sobre isso. Então, meus queridos, Deus, ele tem um plano na sua vida. Deus, ele tem um plano na minha vida. O nosso dia, o meu dia, o seu dia começa a ser vivido com bom humor, com alegria e com satisfação, quando nós guardamos a palavra, quando nós guardamos a bondade, quando nós guardamos o amor de Deus
dentro do nosso coração, né? O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se viver. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se viver. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente o arrependimento da nossa vida que nos faz reconhecer que Deus é o nosso Senhor. Somente o arrependimento, somente um coração arrependido é que move o coração de Deus. Somente o sangue do Cordeiro é quem nos purifica do pecado. Jesus venceu e Ele nos chama para nós fazer parte do plano dEle. Ele nos chama para que você faça parte do plano dEle. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, reveja a sua vida, olhe para Deus, busque saber qual é o plano que Deus tem para você, busque saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Arrepende-te, converte-te, confessa os teus pecados, perdoa a quem te magoou e você será perdoado. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque breve a igreja será levada. Breve esta palavra vai ser muito difícil de ser encontrada. Nós não sabemos o dia nem a hora. Prepara-te, Jesus está voltando. Meu querido, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Deixe o seu like para que esse canal, este vídeo possa chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. É importante você fazer isso porque outras pessoas também vão receber esta mensagem e você estará contribuindo com o reino de Deus. Amém? Então, junte-se conosco. Na descrição deste vídeo tem um link para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de oração. Também eu peço que você compartilhe este vídeo para outras pessoas. Todos os dias às 6 horas da manhã nós temos a oração da manhã falando com Deus. Por isso é muito importante, além de você ser inscrito, você deixar o sino ativado para receber a notificação toda vez que nós postarmos um vídeo. Por isso, eu peço em nome de Jesus que você seja abençoado e venha participar junto comigo. Estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desta pessoa as tuas bênçãos, o teu poder sobrenatural. Se essa mensagem tocou no coração dele, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa buscar a tua graça, o teu perdão, e que ele diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, sara a minha vida, cura-me e leva-me para a tua presença. Se você fez esta oração, Jesus vai abençoar a tua vida. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja abençoado para a glória do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.